noite. Olá, muito bem-vindos. Oi, olá. Boa noite. Estou esperando um minutinho para o pessoal ir entrando. O tema da live hoje é controle emocional. Já já nós vamos começar a falar a respeito de nossas emoções. Na verdade, vamos falar sobre as nossas reações perante nossas emoções. Controle emocional é um tema bastante interessante, que por mais que a gente fale sobre controle emocional, inteligência emocional, é algo natural, inconsciente ele vem, né? Nossas emoções vêm e o que fazemos a partir disso, que é o que nós vamos falar hoje, que é a inteligência emocional. Boa noite também, sejam muito bem-vindos. Vocês estão me escutando bem? Escrevam aí para mim, por favor. Vamos aguardar um minutinho até o pessoal entrar. Olá, tem gente de Minas, tem gente de Santa Catarina, o pessoal está chegando, Florianópolis, Palhoça. Muito bem, que bom que estão me ouvindo bem. Muito bem, o tema, como eu disse, boa noite também, bem-vindos. Que ótimo, fico feliz. Olha só, o pessoal da Serra Catarinense, meu amigo Alex. Bem-vindo, Alex. Ok. Muito bem. O tema hoje é controle emocional, inteligência emocional. Como a gente sabe, nós temos algumas emoções que são naturais do ser humano e servem para nos proteger, nos colocar em movimento. São imprescindíveis e incontroláveis também. As emoções existem, elas vêm. A inteligência emocional é o que fazemos a partir disso. O que acontece? Por que quando essas emoções vêm, eu reajo daquela maneira desproporcional? E é nesse sentido que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu sou o Ruiz, sou terapeuta, trabalho com diversas terapias integrativas. Eu uno as técnicas terapêuticas nos atendimentos. São atendimentos personalizados, onde eu, de alguma forma, dependendo como o cliente chega, eu adoto uma terapia ou outra para poder estar fazendo um bom trabalho de acordo com cada um, porque cada um é único, mas as nossas emoções não são. Nossas emoções são naturais, elas vêm e faz parte, é preciso para, por exemplo, como medo, né? Para poder fazer com que a gente se proteja e não entre em furadas, vamos dizer assim, né? O interessante de tudo isso é como eu reajo, por que eu reajo dessa maneira quando essas emoções vêm e acabam atrapalhando meu dia a dia, meu convívio, acabam interferindo no meu bem-estar, no convívio com as pessoas que eu tanto amo e talvez até mesmo no trabalho, aquelas pessoas que são um pouco mais distantes, mas que de certa forma elas me afetam com algo que eu pressupus que elas fizeram, né? Que é a interpretação que nós temos sobre o que foi dito ou o que trouxe naquele momento, que me despertou essa emoção, e com esse despertar dessa emoção eu reagi de maneira com que nem eu mesmo gosto, talvez, né? Ok, olha só, Kari, bem-vinda, Kari. Então, quais são os gatilhos emocionais?
Por que eu estou reagindo assim? Muito bem. Primeiramente, é preciso entender que controle emocional, inteligência emocional, fala exclusivamente de nós mesmos. No autoconhecimento, nós precisamos nos conhecer muito bem para saber o que eu estou sentindo. Muitas vezes, na maioria das famílias, as pessoas não tiveram esse tipo de informação lá quando criança, não foi explicado, não trouxeram para a gente o que realmente a gente estava sentindo e quais seriam as reações. Normalmente, por exemplo, quando a gente está chorando, né, algumas famílias, alguns pais disseram para os seus filhos: engole choro, não chore. Ou então, uma reação de desavença paterna, materna, familiar com seus filhos, onde eles fizeram alguma estripulia, vamos dizer assim, e nós ficamos muito bravos com eles. E naquele momento a gente está gravando no inconsciente deles que quando ele se sentir daquele jeito, a reação que devemos ter é essa mais explosiva. E hoje, depois de crescer um pouco, mais adultos ou adolescentes, vão para as escolas, né? E tem esse tipo de desavença que é normal, é natural, a resposta emocional àquela situação é exatamente que não muito parecida com o que aprenderam lá atrás, né? Isso pode ser ressignificado, alterado com terapias, hipnose com PNL, constelação familiar, meditação é excelente para poder trazer a consciência para si, se autoconhecer, entender que as emoções fazem parte, entender que eu sinto e reajo daquela maneira é o primeiro passo. Compreender que não é o outro, sou eu. Então, muitas vezes, olhar para as emoções, para si mesmo, perceber que estou reagindo dessa maneira, na verdade, algumas vezes a gente, inclusive, culpa o próximo, né? Aquelas pessoas, inclusive, que a gente ama, porque senão não teríamos essas discussões, como um mecanismo de luta e fuga. Olhar para dentro é doloroso, é difícil e é constante. A inteligência emocional não tem uma receita que você faz, executa a tarefa e ela acaba. Talvez naquele momento sim, quando você está mais preparado para poder lidar com aquilo, mas amanhã vai acontecer de novo. Depois de amanhã, a mesma coisa. Talvez troque, inclusive, as emoções e você tenha reações diferentes. Compreender isso é fundamental para a construção de um novo ser. Trabalhar suas emoções, trabalhar suas reações, descobrir os gatilhos emocionais que disparam essas reações. E conseguir também dentro da terapia, com a ajuda de um profissional, ou talvez, até mesmo se você tiver um pouco mais de preparo para olhar para você mesma, você mesmo, e conseguir, no autoconhecimento, analisar sobre todas aquelas reações que você está tendo. E com isso, quando você consegue dissociar, olhar de fora para aquela situação, você consegue começar a mudar as suas reações. Assim como na infância reagimos ou somos acuados, de certa maneira, pelos ensinamentos que naquela época parecia ser a melhor forma, não é verdade? Mas hoje, a gente, principalmente depois da pandemia, a gente procurou um pouco
cuidar melhor de nossos filhos, da nossa maneira, com o intuito de privá-los de certas sensações, como frustrações, por exemplo. Mas quando ele sai de casa, quando ele volta para a vida depois, né, de 2 anos, aí, mais resguardado, vamos falar assim, aquela imunidade de emoções, aquelas frustrações, aquelas sensações aquela negação de certas coisas que até na brincadeira eles vão executar no seu dia a dia, não é mais como em casa, que nós algumas vezes damos a volta para poder contornar certas situações e não explicamos para os nossos filhos que amanhã isso vai acontecer de novo. E ele cresce como nós crescemos e acabam extrapolando nas suas reações como uma buzina de carro no momento X ali do seu dia a dia, talvez uma correria, um pouco mais de estresse. Mas, e aí eu paro e penso, eu gostaria de reagir diferente. Eu gostaria de não me irritar. Por que fulano me irritou daquele jeito? Ele já sabe como eu sou. Esse tipo de situação, ele vai em desencontro com a inteligência emocional. A inteligência emocional seria olharmos para aquela situação e não deixarmos com que ela nos afete, apesar de afetar. Mas quando essa raiva vem, por exemplo, o que você vai fazer com ela depois disso? Eu vou acelerar e bater o carro, eu vou gritar e xingar? Ou como seria se eu simplesmente entendesse que aquele motorista pode estar em uma urgência? Ou como diz, se eu não me engano, a monja Coen, pode estar com vontade de ir ao banheiro, não é verdade? Quando conseguimos olhar isso dessa maneira, aí sim podemos dizer que estamos começando a ter uma inteligência emocional. Os gatilhos que disparam essas reações, eles vêm da infância, vêm do nosso aprendizado e ficam guardados no nosso inconsciente. Mas espera aí, se as emoções são inconscientes, como é que eu vou ter inteligência emocional se elas vão vir de qualquer maneira? Porque elas são emoções. A reação que temos a elas é que é a inteligência emocional. Você não vai controlar as suas emoções, você vai controlar as suas reações perante aquilo. Existem alguns exercícios nas terapias, algumas maneiras de burlar o nosso sistema. E ele, como o nosso cérebro, ele aprende por repetição, impacto emocional, isso precisa ser trabalhado todo dia. Todos os dias eu preciso dizer não para aquelas reações. Quando a gente começa a sentir, a perceber que algo está começando a sair do controle ou começando a me irritar, algumas sensações no corpo também reverberam, não é verdade? E é nesse momento que é a única chance que você tem de controlar essas emoções. E como que eu faço isso, então? Talvez a gente se pergunte, né? Ou pergunte para o terapeuta. Então, é um trabalho, é um exercício que quando você começar a perceber que está querendo perder aquele controle, é a hora de mudar o foco. Procure respirar profundo, um gesto que possa tirar você daquele, né, vamos chamar assim, sequestro da amígdala que a gente fala, né, que é uma sementinha que tem ali no cérebro, vamos dizer assim, que a gente perde completamente o controle. Então, nesse momento, antes que isso aconteça, quando você perceber, inclusive no outro, geralmente, expressões faciais que levam a esse entendimento
de que estamos nos irritando, principalmente no o volume está baixo. Ok, deixa eu ver aqui se eu melhoro um pouco. Espero que tenha melhorado. Eu coloquei o microfone um pouco para baixo porque ele é muito potente. Enfim, nos relacionamentos isso acontece muito. E aí a gente, às vezes, perdemos o controle da situação. Geralmente tem muito a ver com o ego, onde a gente compreende que o outro está nos atacando e a gente se defende, né? E temos as emoções que são essenciais para a defesa, inclusive a raiva. O problema está no tipo de reação que eu tenho. Quando eu percebo, voltando para o relacionamento, que a conversa está começando a sair do tom de voz, a expressão facial está começando a alterar, eu senti isso no meu parceiro, eu senti isso na minha parceira, é hora de parar. E isso não é correr, isso não é se sentir diminuído, isso é inteligência emocional. Pare, mude o foco, rapidamente, troque de assunto, saia dali, que em poucos segundos você voltará a racionalizar e poderá retomar o diálogo de uma maneira muito mais inteligente e proveitosa. A comunicação não violenta fala muito bem disso. Quem tiver oportunidade depois de poder estudar um pouquinho sobre isso, vai ajudar enormemente nas suas relações conjugais, de trabalho e afetivas com seus filhos, amigos e vizinhos. O mapa não é território, segundo a PNL. Isso quer dizer que a maneira com que eu enxergo as coisas é somente a maneira que eu enxergo. Não, isso não significa que o outro está compreendendo exatamente igual. Não significa que a maneira com que ele também vê o que está acontecendo seja como um ataque ou uma afronta. Mas, quando um atinge o ego do outro, essas emoções vêm tão fortemente que é praticamente impossível de controlar. A notícia boa é que antes que isso aconteça, você consegue perceber, trabalhando diariamente, as suas reações perante as situações adversas que acontecem. Eu tenho um caso muito interessante, que eu sempre venho com muitos casos de crianças, porque a situação está complicada depois dessa pandemia, onde eu atendi um rapazinho que tudo mesmo, que a gente conversava, ele respondia que ele sentia raiva. Uma discussão na escola, raiva. Um desentendimento com os pais, raiva. Uma brincadeira que não foi como ele gostaria, raiva. Ele não compreendia simplesmente o que era raiva. E quando isso acontecia, ele agia com ira, fúria, agressividade. Isso foi preciso realocar as emoções, dessensibilizar gatilhos emocionais, para que ele tivesse uma reação diferente. Mas espera aí, então, se eu realocar, se eu fizer isso, o meu problema está resolvido? Não está. Isso é constante. Ele, como uma criança, vai passar por isso diversas vezes. A diferença é que, quando ensinamos isso para os nossos filhos, eu me incluo nesse modo, né, de criar, eu preciso explicar para o meu filho o que está acontecendo, por que está acontecendo, e também dizer para ele que isso vai acontecer várias vezes. A inteligência emocional vem de berço. Quando a gente explica isso, passa isso para os nossos filhos, essas informações, que isso vai acontecer, que ele precisa agir de tal maneira, que ele precisa refletir, mudar a forma de enxergar
os pensamentos negativos, isso vai ser transformador na vida dele e talvez fique muito mais leve e saudável essa forma de reagir às emoções. Não é fácil mesmo. Então, a inteligência emocional, como eu disse, é o modo de reagir às situações e não controlar as emoções. Ela vem de dentro para fora, é natural. Todo mundo tem, todo mundo vai ter, sempre. A diferença está, controlar essas situações é possível, é trabalhoso, é constante, mas é fundamental para retomar o equilíbrio mental, o equilíbrio da vida saudável. Isso é uma dica. Uma das dicas que eu dou também é, quando você olha, se tiver muito disposto, disposta, olhar para si e perceber que você está agindo de maneira equivocada às situações, se você fizer isso, se você tiver a consciência disso, você está pronta para começar a mudar os seus hábitos, e suas reações, os seus mecanismos de respostas. Mas, se nós entendemos que esse tipo de reação não é comigo, não depende de mim, é o outro que me provoca, essa live, inclusive, não será muito útil para você. Por que eu digo isso? Porque tudo o que acontece conosco depende de nós mesmos. Mas e a questão de relação e tal, que é muito difícil, meu parceiro, minha parceira é difícil, é muito complicado isso. Às vezes podemos achar isso mesmo. Talvez no nosso entendimento, no nosso mapa, seja isso que está acontecendo. Mas o que eu fiz para poder estar ali? O que eu vejo que está acontecendo, que eu continuo permitindo que aconteça? Se você conseguir entender que você reage às situações de acordo com o que você compreende, quando você tiver essa lucidez de pensamento, de inteligência emocional, por exemplo, talvez até o seu relacionamento mude, ou talvez até você não esteja mais disposto ou disposta a passar por aquelas situações novamente. E convide seu parceiro ou sua parceira para ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o tipo de relacionamento saudável que pode ser, desde que se permitam, né? A pessoa tem que estar disposta a aceitar-se dentro dos seus próprios medos, vamos dizer assim. E com essa atitude, esse reconhecimento de quem nós somos, é possível alterar a percepção que nós temos da realidade, daquilo que está acontecendo naquele momento, as nossas reações, as nossas emoções, e alterar, desensibilizar os gatilhos emocionais que disparam isso. Às vezes uma palavra, uma atitude, uma resposta do outro que esperávamos que fosse outra, mas a outra resposta ela é minha, por isso que é do outro, não é verdade? Então, muito bem. Tá todo mundo me ouvindo bem? Melhorou aí? Melhorou o áudio? Digam para mim, por favor. Eu vou esperar um pouquinho para ver se está todo mundo ouvindo bem. Estão me ouvindo? Digam sim aí para mim, por favor. Maravilha. Então, por que eu resolvi fazer essa live? Eu resolvi fazer essa live justamente pelo número de casos de dificuldades com as emoções.
o número de pessoas que vêm com diversos problemas, principalmente nesse... muito obrigado, obrigado. Principalmente nesse momento pós-pandemia. Eu já não sei mais, talvez se você tentar aí, Marcelo, aumentar um pouquinho, talvez no seu celular, e aqui eu já fiz o que foi possível, espero que você esteja me ouvindo bem. Então, o motivo da live é pelo grande número de casos de desequilíbrios emocionais, de conflitos familiares e escolares, principalmente escolares. Professores que estão vindo, diretores, alunos, pais de alunos, por causa desse conflito que está tendo devido ao controle das emoções, que não se controla as reações. Então, por esse motivo, eu decidi fazer essa live, trazendo para você esse olhar, essa percepção de que a sua reação, a nossa reação, precisa ser enxergada de uma maneira diferente. Talvez se você tirar um minuto do seu dia, 5 minutinhos, e meditar sobre aquilo que aconteceu, você consiga perceber melhor o gatilho que pode estar disparando essa reação. Talvez ela esteja um pouco ligada no seu passado, como eu disse, com a aprendizagem, com a educação, com a forma com que nós fomos criados. Eu, por exemplo, quando eu não atendia algumas necessidades, eu às vezes levava uma bronca muito forte. E com isso, com o passar do tempo, eu também tive alguns momentos, que não foram poucos, de responder da mesma maneira, até entender que, espera aí, será que foi isso mesmo que aconteceu? E com o passar do tempo, eu olhava lá para trás e falava assim, meu Deus, como eu estava enxergando aquilo errado. E esse era um dos gatilhos. Ou então engolir o choro, como eu disse, a pessoa pode ficar ali hoje em dia, por exemplo, quando ela se sente envergonhada ou quando ela se sente reprimida, ela chora. Ou quando fica muito ansiosa, quando está prestes a passar por alguma situação de ter que se explicar, por exemplo, ela chora ou engasga, a voz não sai, fica travada. Isso acontece demais com essas repressões que fazemos com os nossos filhos. Deixa eu ver a pergunta. Muito bem, isso é ótimo, essa pergunta é muito boa. Como não nos deixar influenciar pelo humor das outras pessoas? Primeiramente é entender que é o outro que está com o humor daquele jeito, ou você que está entendendo que aquela pessoa possa estar assim. Talvez na comunicação não violenta você consiga entender melhor, com perguntas de respostas mais abrangentes, sem ser perguntas com respostas exatas, tipo sim, não. Qual o motivo levou a outra pessoa a reagir daquele jeito? Será que a minha comunicação para com ele ou com ela foi assertiva? Ela é assertiva para ela, né? Se eu estou querendo comunicar com outra pessoa, ela precisa me compreender. Se ela compreendeu errado o que eu disse, talvez eu precise mudar a forma com que eu comunico com essa pessoa em questão, para que ela consiga compreender de fato o que eu estou dizendo. Ou também, com os filtros que ela tem, entenda distorcido aquela mensagem que você quis passar. E se for um caso de relacionamento, por exemplo, você talvez conheça muito bem com quem você está conversando. Entendendo essa outra pessoa e amando-a, por exemplo, você pode encontrar uma forma de falar a linguagem com que ela compreenda aquela situação.
E assim você ter um diálogo e não uma discussão. Na verdade, eu aprendi até com minha esposa que discutir é falar sobre, né? E na minha cultura, discussão, para mim, era ficar bravo um com o outro. Foi isso que eu aprendi, até entender que não é bem assim, né? Depende da maneira com que eu compreendo aquele assunto, da maneira com que eu recebo a informação, que por muitas vezes pode não ser o que a outra pessoa está dizendo. E se por acaso começarmos a nos irritar, ficar com raiva com o que está sendo dito, devolva a pergunta para a pessoa e diga que não entendeu. Você pode me explicar melhor? Eu acho que eu não compreendi. É difícil, porque na hora as nossas emoções vêm, geralmente afeta o nosso ego, e as palavras começam a sair uma atrás da outra. E aí deixou de ser um diálogo e virou um monólogo, uma discussão, conforme eu disse que eu compreendia. Eu espero ter sido claro para você. E um exercício muito bom que eu comecei a falar para poder controlar nossas emoções percebeu, geralmente a afeição muda, a voz muda, percebeu que algo não está saindo como deveria, como você gostaria, interrompa o assunto. Não adianta continuar naquele diálogo, não adianta continuar querer debater sobre essas questões. Saia e volta, mude o foco. Ou se você se irritar, mesmo com a outra pessoa se mantendo muito bem, procure algo que te distraia imediatamente. Isso nos detalhes. Olhe para atrás da pessoa, procure geralmente na natureza, uma folha, algo, veja a cor, perceba o mínimo detalhe daquilo que está acontecendo ali e volte a se comunicar com essa pessoa, que isso vai dar muito certo. Assim você começa a desensibilizar os gatilhos emocionais, você começa a ensinar para o seu cérebro, para o seu inconsciente, que quando aquilo começar a acontecer, essa outra sensação vem, que é de calma, tranquilidade. E aí, com esse repetir, a gente traça um novo caminho para o nosso cérebro, para os nossos pensamentos, e a vida fica muito mais fácil, mas não deixa de vir. Isso não deixa de acontecer. Fui claro para você? Minas Gerais, minha cidade, minha terra natal. Sou de São Gotardo. Bem, eu já falei desse caso desse menino na escola, né? Eu também tenho mais um caso para contar para vocês, que é de um lugar onde eu atendo voluntariamente, e a raiva num adolescente também desencadeava uma reação muito agressiva. Isso foi aprendido na infância também, numa investigação. Chegamos num trauma, geralmente tem algo assim ligado, né? E sempre que ele presenciava, ele estava em casa, ele presenciava confusões entre os pais, né? Discussões, agressões. E o tempo passou, ele cresceu um pouquinho, passou para a adolescência, e isso reverberou na sua vida familiar, como filho muito agressivo com os próprios pais, irmãos e na escola. Então ele aprendeu que quando ele ficava com raiva, ele agredia. Parece simples essa receita, né? Mas para o dia a dia não é muito bem, não é tão simples assim como a gente... se tirarmos os filhos, não é tão simples assim como a gente imagina. Assim como a questão da buzina, de um automóvel, uma fechada no trânsito, alguém que te responde de uma certa maneira com que você não goste, isso tem algo lá atrás, é um gatilho emocional, te dá uma resposta
de uma tal maneira que você compreende que aquela pessoa está te atacando e talvez seja somente a maneira dela se expressar. Ou talvez ela não esteja num dia bom, assim como nós também temos os nossos dias que estão mais tumultuados, vamos dizer assim, não é verdade? E esses gatilhos emocionais podem ser trabalhados com hipnoterapia e PNL muito facilmente. Poucas sessões com grandes resultados, eu costumo dizer isso sempre. Por quê? Porque a hipnose, ela não vai alterar a sua emoção, ela vai alterar a resposta que você tem. Ela vai lá naqueles gatilhos emocionais que você aprendeu, que te ensinaram, que você vivenciou uma época e vai reprogramar aquilo. Por exemplo, quando eu for passar por aquela situação que a gente reprograma lá atrás, automaticamente me vem outra sensação. Eu consigo me controlar melhor. Lembrando que inteligência emocional é todo dia, é um trabalho, é uma terapia, é uma consciência de que eu preciso cuidar de mim para que eu viva melhor com o outro. Não se trata do outro especificamente. Senão passaríamos pela rua por alguém que talvez nem conhecemos e que, sei lá, tire um papel no chão e fale algo mais grosseiro e a gente explode. Mas quando é mais próximo, a gente se sente atacado quando não temos esse controle emocional. E isso desequilibra e desestrutura a família. Muito bem, como eu disse, eu sou o Ruiz, eu trabalho com terapias integrativas, estou na cidade de Palhoça, Santa Catarina, atendo presencial e online. Geralmente eu faço um exercício nas lives, como o pessoal que está aí já sabe, para trazer uma melhora do bem-estar. Eu acabei de olhar aqui no tempo, não vai dar tempo mais de fazer esse exercício, que eu preciso de alguns minutos, mas eu deixo uma dica para você. Para você conseguir melhorar a sua inteligência emocional, é preciso que você olhe primeiro para você, para dentro. Quando a minha emoção vem, eu sinto algo e reajo de tal forma. Qual é essa forma que eu estou reagindo quando essas coisas acontecem comigo? Qual é a forma que eu estou reagindo quando o meu companheiro me fala desse jeito? Eu estou brigando, eu estou ficando mais para dentro, mais introvertido. Como que eu estou ficando aí? Ok, identificou? Agora é hora de pensar no que você quer fazer com essas reações. Para onde você quer ir? Quando isso acontecer, qual é a reação que você desejaria ter? E agora, quando isso começar, você comece a se lembrar de eu quero reagir de tal maneira. Se no início não é possível mesmo, porque você já está acostumado a reagir dessa forma. Então, retire-se, faça uma respiração, são poucos minutos, você vai retomar o controle e volte e continue. No outro dia a mesma coisa e assim sucessivamente. Quando você adquirir esse controle, você não vai sequer perceber que já mudou completamente a sua reação diante dessas situações, que geralmente raiva, o tédio traz muito sentimento de tédio, traz muita explosão também, fica entediado, eufórico. Alguns estudos falam que a felicidade também, mas ela entra em um outro tipo de emoção, né? E você vai conseguir trabalhar e reeducar o seu cérebro para você ter controle emocional, para você alcançar finalmente a inteligência emocional que nunca vai acabar de ser trabalhada.
Meus queridos, eu quero agradecer a todos vocês. Olha só, 120 pessoas aqui nesses quase 50 minutos de live. Muito obrigado por estarem comigo aqui hoje. Numa próxima oportunidade, a gente faz aquele exercício para ajudar você que está aí em casa, dedicando seu tempo a entender um pouquinho mais sobre vocês mesmas, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu pulei aqui. Vou ver aqui, muito bem. Ok. Ok, tá bom. Muito obrigado, uma boa noite para vocês e logo menos tem mais. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.